Este é o pássaro martim pescador. E este é o trem-bala japonês. Você consegue notar as semelhanças entre eles? E nestes outros exemplos? Isso se chama biomimética. Traduzido do inglês biomimicry, significa literalmente imitar a vida. Esta tendência tecnológica utiliza a natureza como inspiração, propondo inovações em produtos, projetos, serviços, sistemas, assim como o desenvolvimento de materiais com propriedades inovadoras, como revestimentos autolimpantes que reproduzem o funcionamento das folhas de flor de lótus, fibras mais resistentes inspiradas nas teias de aranha, ou adesivos superaderentes baseados nas microestruturas dos filamentos das patas das lagartixas. São inúmeros casos. A biomimética é aplicada em diferentes domínios da ciência, como por exemplo na arquitetura, como faz o britânico Michael Pollan. Quando adolescente, Pollan desenvolveu um interesse em 3 áreas: design, biologia e meio ambiente, e percebeu que poderia recombinar suas 3 paixões ao trabalhar na empresa de arquitetura Grimshaw. Após deixar a empresa em 2007, Pollan se concentrou exclusivamente em projetos ambientalmente sustentáveis, que são influenciados pela natureza. Um de seus objetivos é transformar modelos de consumo linear em ciclos, em que o desperdício é usado para alimentar outra coisa, muito parecido com a interdependência dos ecossistemas. Em seu livro Biomimicry in Architecture, não apenas dá exemplos de onde a biomimética tem sido usada, mas também responde algumas das questões levantadas pelos pessimistas. Estes incluem como você poderia lidar com a purificação da água, necessidades de energia e aquecimento em um modelo de ciclo completamente fechado, onde não há desperdício. Acredita que, se você olhar além das belas formas da natureza e entender os princípios por trás delas, poderá encontrar algumas adaptações que podem levar a novas soluções inovadoras, que são radicalmente mais eficientes em termos de recursos. É a direção que precisamos tomar nas próximas décadas. Michael Pollan fez parte da equipe principal de arquitetos que idealizou o The Eden Project, uma atração turística situada em Cornwall, no Reino Unido. É a maior estufa tropical do mundo. O complexo foi construído sobre uma cavidade numa antiga mina de minério caulinita. Como ainda havia extração do minério durante o processo do projeto, eles precisavam projetar uma estrutura que pudesse ser construída independentemente dos níveis finais do solo. O resultado é uma série de cúpulas semelhante a bolhas, de tamanhos variados, ao longo da paisagem. Observando a natureza, descobriram que a maneira mais eficaz de criar uma superfície esférica é usando hexágonos e pentágonos. Essas bolhas são uma série de hexágonos gigantes soldados e depois inflados. A missão do Projeto Éden é promover a compreensão e gestão responsável da relação vital entre plantas e seres humanos, bem como dos recursos voltados para um futuro sustentável a todos. Os biomas são feitos de etileno tetrafluoretileno, ou ETFE, um polímero transparente que é usado em vez de vidro e plástico em muitos edifícios modernos.
O ETFE é incrivelmente forte e muito mais leve que o vidro. Por causa da leveza do material, menos material era usado para reforço, o que significa que mais luz pode entrar no espaço e menos energia é necessária para aquecer o espaço no inverno. Na verdade, a própria estrutura pesa menos que o ar que contém. O ETFE custa 1/3 a menos que a solução de vidro tradicional e pesa 1% do peso do vidro duplo. Outro desenvolvimento que merece destaque é o Sahara Forest Project, que foi idealizado para criar uma floresta no inóspito deserto do Saara, com uma técnica que permite utilizar a água do mar para irrigar e resfriar as estufas no meio do deserto. Segundo seus criadores, a técnica é simples de ser adotada e eficiente. Este projeto utiliza ciência e tecnologia para desenvolver regiões áridas e transformando-as em lugares férteis. O plano consiste na construção de grandes estufas equipadas com evaporadores, que convertem a água do mar em vapor. Este vapor resfria a estufa em até 15 graus, favorecendo o crescimento das plantas. Com estudos baseados na biomimética, foi observado uma espécie especial de besouro, no qual desencadeou todo o processo. O besouro da Namíbia condensa a brisa úmida do mar durante a noite, criando gotinhas de água que se formam em sua casca. Sendo assim, o besouro levou esses cientistas a desenvolverem um tipo de estufa que é resfriada e umidificada com água do mar, e então condensa certa quantidade dessa umidade como água doce, em um processo que é efetivamente idêntico ao do besouro. E ao criar um ambiente fresco, úmido e em crescimento, isso significa que as plantas precisam de muito menos água para crescer, porque é úmido e, portanto, transpira menos. Assim, possibilita criar uma boa quantidade de água doce para abastecer essas plantas. Todo o projeto é baseado em observações dos processos naturais que ocorrem da Terra e como a ciência e a arquitetura podem aplicá-los em situações extremas.